Opa, boa tarde. É, Hoje estou aqui com o nosso convidado Vinícius Fernandes, né? Aqui separei uma colinha aqui com as perguntinhas, bem simples, né? Vamos lá, né? Vinícius, o que mais influencia hoje você, o seu estilo artístico e as suas criações em geral? O que lhe inspira? Poxa, acho que primeiro, boa tarde, Boa olá, tarde. né? Acho que o que mais me inspira hoje em dia é, assim, né, a minha grande motivação para fazer arte, assim, do jeito que eu faço, né? É, veio mais no ensino médio, né? Eu lembro de os celulares estarem começando a ser alguma coisa, né, assim, na nossa vida e tal. E era muito um meio de eu me desconectar disso, sabe? Então o celular, eu via como um problema e eu queria me expressar artisticamente, né, de alguma forma, tal. Seja com vídeo, seja com outras coisas, né? Então, comecei a fazer essas coisas no ensino médio, né? Eu fui do IFRN. Lá a gente tinha acesso a teatro, a música e o desenho em caderninho assim, foi muito caiu como uma luva, né, pra mim. Eu acho que era muito uma forma de eu desenvolver um vocabulário, sabe? Então, a arte pra mim, ela sempre surgiu como uma criação de, não vou dizer uma imitação exatamente, né, da natureza ou das coisas que me aparecem, mas é quase que um colecionismo, que às vezes eu vou fazendo, sabe? Às vezes é uma forma que eu acho interessante numa árvore ou um rosto, no caso, eu estudei muito retrato, né? Então, sempre tem uma coisa de tentar alcançar as coisas como elas aparecem, mas não somente isso, né? É muito um arranjo. Então acho que o que mais me inspira hoje em dia é de fato conseguir fazer uma arte que tenha uma linguagem própria, né? Que eu consiga capturar do mundo que eu atravesso, né? Eu tenho uma realidade muito própria, né? Eu ando muito de bicicleta na cidade, tenho acesso à cultura underground, tô na universidade também, pesquiso jogos. Então acho que de cada coisinha dessa, que eu às vezes eu sinto muito própria, eu consigo extrair alguma coisa. Sim. Seja uma, um gesto, uma forma de ser, né? Então, Então, cada desenho, aquela coisa toda complexa, é praticamente a absorção, né, de tudo que você vivencia ali, né? Joga. muitas vezes eu. Um exemplo recente, né? Eu Hum, tava num show de punk, assim, sei lá. De uma banda que era o último show da banda, né? A banda Botoboy. Tava fazendo o último show. Aí eu, poxa, eu vou registrar de alguma forma isso. Aí eu comecei a pintar, né, no show e tal. O show foi muito bom, muito intenso. Aí dessa pintura, que era quase um rascunho ali na hora que eu fiz, eu fui desenvolvendo em casa, né, esse trabalho e o pessoal da banda se interessou muito por essa pintura, gostou muito, né. E a banda ia acabar basicamente que o vocalista ia pra Portugal. Então, hum, nesse momento ele me contactou, né, semana retrasada, eu acho, pra fazer uma arte pra uma loja que ele tá lá, vai trabalhar nessa loja e quer ter uma pintura minha. Então, às vezes acontece assim, né, tipo, eu faço um trabalho no momento e esse trabalho gera interesse de alguém e eu vou derivando ele, né, aham, tentando recuperar essa estética que veio de um momento. hum. Então, às vezes, sei lá, uma sensação mais. Mas é legal isso. Eu, como artista, também entendo bastante como é que é. Você cria um padrão estético que você curte, assim, de certa forma, e depois você replica para ali, para. Enfim, e assim até cria um padrão estético. Dessa forma vai criando padrões estéticos, e aí às vezes a galera bate o olho, vixe,
aquele ali é fulano, tá ligado? Isso é realmente é irado, irado. Eu, particularmente, valorizo, tipo assim, curto bastante o teu trabalho, vejo uma hora e outra e sempre me surpreendo, assim, né? Acho irado. Agora, indo aqui para outra pergunta, como você define a evolução? Como você define a sua evolução ao longo dos anos como um artista? Assim, falei desse aí período do ensino médio, né? Eu, quando comecei a desenhar, eu lia Game of Thrones, né? Eu tinha Hum, uns livros lá e tal. Aí tinha as capas, né? Ilustrações e tal. Então tinha essa coisa, né? De querer fazer algo ilustrativo. Então eu comecei a fazer um desenho realista, meio fotográfico, né? E tal. E cheguei lá, né? Tenho vários desenhos assim. Mas eu logo percebi que o realismo, ele, apesar de ser sempre algo, um horizonte possível, né? A realidade, ela sempre tá ali, imposta. Mas a gente tem outras aberturas possíveis, né? Então, acho que a primeira vez que eu vi uma evolução do meu trabalho, assim, a caráter comparativo, né? Desse primeiro momento mais realista. E nesse momento realista, nossa, eu fiz vários cursos, assim. Eu ia na internet, ia na Deep Web, achava cursos, assim, meio não tão legais, assim, legalizados, no caso. hum, Mas fiz vários cursos, New Masters Academy, Learn Square, vários cursos em inglês, assim, pra alcançar essa coisa ilustrativa, né? Esse desenho, indo até pra concept art, coisa assim, que até hoje eu toco um pouco. Mas a primeira vez que eu vi essa evolução foi quando uma banda de thrash metal daqui, né? Isso no início da pandemia. hum. Me procurou pra fazer a arte do disco deles, né? E eles pediram algo completamente fora do que era a minha alçada, né? Sim. Eu fazia uns desenhos assim mais realistas e tal, eles pediram algo rupestre, Ah, antigo, sanguíneo, meio voltado a essa estética do metal, né, e tal. sim. E nem é algo que, assim, poxa, eu tava querendo fazer arte de toda Hum, forma, mas foi um trabalho que me desafiou muito e eu aprendi muito ali. Então, eu fui acessando outros meios, né? Eu comecei a fazer desenho com carvão, com, com crayon, né? E tentando fazer uma pintura rupestre, me baseando, sei lá, numa ancestralidade, né? Tipo, naquela época, eu tinha ido pra Lajeado de Soledad, que é hum, aqui no interior do Rio Grande do Norte, e tem umas pinturas rupestres fantásticas, né? Assim, é quase que umas ravinas que você tem que se arrastar, sabe, para entrar nesses lugares. E você vê pinturas, e você vê todo tipo de coisa. Você vê padrões geométricos, você vê figurações humanas, e você vê uma mistura de figuração e abstração ali. E, nossa, nesse momento, assim, eu percebi que existe essa questão polar, né, do abstrato, do figurado, que hoje em dia na arte contemporânea meio que não é uma essa segregação entre as duas coisas não é o mote, né? É mais pensar como forma. São formas. Mas eu penso que a evolução da minha pintura se deu quando eu me permiti olhar para essa ancestralidade, me permiti olhar para a arte como não a imitação da realidade, mas uma expressão do novo, sabe? De uma uhum, expressão de eu tentando fazer um arranjo sensorial, né? Não querendo fazer um discurso necessariamente lógico bem definido. Então a pintura, ela nesse momento deixou de ser algo scriptado muitas vezes para ser algo lateralizado, né? Não uma coisa frontal, uhum, mas uma coisa lateralizada. Então hum. todos os meus minhas sensações, minhas vontades acabam atravessando a obra, o que eu não conseguia quando era uma obra muito fechada numa tentativa de imitar uma coisa ou um objeto, né? Entendi, entendi. Certo. Show. Verdade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, vamos lá. Você tem preferências no que em questão de materiais?
técnica que você aplica em suas obras? Sim, ultimamente eu tive um período agora bem forte com acrílica, mas acho que o spray ele tem se mostrado é, tanto por uma aproximação com grafite, né, que eu tenho tido, mas o spray eu acho que ele consegue fazer com que eu expanda a escala das obras, né, e tal. Hum, Eu acho que esses materiais eles são bem próprios do meu fazer atual, uma hum, acrílica, o spray, mas nossa, giz pastel, oleoso, hum. até o giz pastel seco, assim. Já É. teve um período que eu fiquei maluco com pastel seco, assim. Fiquei assim, caraca, é muito melhor que o oleoso. Aí depois eu fui me adaptando, Já né? eu não gosto tanto do seco porque ele dá um pó na mão, tá ligado? Eu fico agoniado com o pó É, do. Mas assim, eu gosto também, a estética dele é bem interessante e a versatilidade no que dá pra pô, fazer. mas até aquarela, Mas o bom é isso, né? Que tudo. você consegue misturar tudo ali, né? Tipo assim, quando você realmente domina certas coisas, você consegue acrescentar um em outro ali e no total fica uma coisa bem da hora, assim. Bom, Pois é, eu acho que a gente até compartilha isso, porque então, a forma, né, acho que a gente cai no mesmo gênero, por assim dizer, né? É uma coisa expressionista, sim, às abstrata é ou isso. não expressionista, não sei. É. Mas tem uma grande variedade, né, de material. É uma pintura que não se preocupa tanto em, ou se preocupa de outra forma, né, em manifestar a cor, né, Isso. manifestar o brilho de uma forma que não necessariamente é É uma forma figurativa. figurativa sendo seguir regras e, enfim, né? O que você faz ali é algo seu. Certo. Vamos lá. É, pronto, você acabou de citar sobre um trabalho que lhe, praticamente lhe encomendaram, né? Foi esse que você não tinha tanta, vamos supor assim, tanta afeição, né? Ou não tinha tanta, não era algo corriqueiro seu. Então, assim, como é que normalmente o público influencia seu trabalho? Você acredita que o público influencia seu trabalho? Tipo, ou, sei, você tem essa preocupação de às vezes notar o que o público quer, ou você não, você simplesmente produz o que você quer e vai ter gente pra curtir o que você faz. Porque, tipo assim, às vezes tem artistas que eles abrem um leque de várias coisas. Eles não é que eles não se encontrem uma coisa única, mas eles pintam de qualquer coisa. Às vezes eles querem vender, viver propriamente da arte. Mas aí tem pessoas que escolhem seguir uma coisa só, um estilo só. Então você acredita que o público influencia no seu processo? Ou não? Ou tem um pouco dos dois? Não sei, aí fica sendo. Eu minha visão é que o público é, eu diria que o que eu sou, né, como ser resistente aqui, né, entre nós aqui, é algo indissociável, né, do externo, né? A gente meio que, como ser, a gente começa e termina no mundo, né? A gente não é algo para além do mundo, ou os vícios, ou os sensos comuns, né, das pessoas não estão de forma alienígena, assim. Eu acho que eu entendo as preocupações das pessoas, ou as necessidades artísticas, né? Do senso comum, por assim dizer, né? De como é visto muitas vezes o artista é visto como um virtuoso, né? Assim, você tem que fazer algo de uma certa forma, e a gente tem essa expectativa, e você tem que cumprir essa expectativa. Assim, eu acredito numa arte que seja emancipatória, né? Eu acredito que a opinião do público, ou o que é requisitado de mim, né? O que é requisitado, normalmente requisitado de um artista, sempre tá ali como um horizonte, né? Eu sei o que eles querem, só que eu quero uma arte que seja subversiva, né? Eu quero uma arte que seja necessariamente profanadora do senso comum. Então, para mim é bom que exista esse senso comum,
e que não no sentido de que eu vá me encaixar nele e, sei lá, sobreviver de fazer retratos de pessoas de forma realista, ou coisa assim que tenha demanda e eu consiga fazer. Sim. Mas não é bem isso que eu quero fazer, sabe? O que eu quero é, de fato, subverter essa visão. No caso de. Porque a gente tá num lugar, né, e num momento que é muito específico, né? A gente tá em É, Natal, no Rio Grande do realmente. Norte, É muito e específico. você pensar que às vezes você tá mostrando uma arte pra uma pessoa que às vezes não tem acesso à arte nem moderna, assim, Sim. tem uma visão que é um senso comum, às vezes um reacionarismo, muitas vezes. Então, assim, eu sempre tenho isso na medida das minhas coisas, mas é sempre como uma forma de trazer o quão mais a gente pode ser, sabe? Como arte, porque a arte você pode fazer muita coisa com arte, né? É, Então, realmente. para mim, o horizonte serve pra gente subverter. Aham. Certo. Deixa eu ver aqui. É, vamos ver aqui. Existe alguma obra específica desse decorrer do seu tempo de carreira que lhe marcou, assim, de certa forma, que é a sua preferida, ou que, Ferida. se você tiver. É porque às vezes a gente tem, né? A gente tá em uma certa época que a gente vai e produz aquilo ali, mas não sei, que a gente esteticamente acha interessante ou que, que você absorveu muita coisa ou que num momento específico seu puxou para aquilo lá e que às vezes deu essa importância nessa devida obra. Poxa, teve. Poxa, tem uma pintura que eu me diverti muito fazendo. Que ela é. Eu posso dizer que meu processo ele é muito assim, né? Eu tenho um treinamento de uma coisa moderna, por assim dizer, meio com uso da perspectiva, coisa assim. Muitas vezes eu começo a pintura fazendo um desenho, por assim dizer, bem construído nesse sentido, e eu destruo. Uhum. Faço pinturas por cima, às vezes são várias pinturas que vão Sobreposta ali. se entulhando, por assim dizer. Teve uma que era do Rato Preto em Ponta Negra, eu fiz. Eu Pois é. fiquei muito, foi muito, porque assim, eu tava fazendo uma pintura e era meio que um caos ali. Eu percebi que eu realmente queria falar sobre a praia e já foi tema mais de uma vez a praia, praia, praia. A praia é algo bem Mas corriqueiro aqui, bem né? corriqueiro, é. Aí começou a surgir a praia. Ok, vou extrair isso, né? Aí do caos eu comecei a extrair, veio uma cadeira de praia assim, veio um guarda-sol, aí veio uma bola, e veio é, duas figuras. Eu Hum. fiquei, poxa, duas figuras. E fi- tava quase uma coisa nostálgica, sabe? Esse processo, porque eu acho que o legal da minha pintura, pra mim, é o fazer mesmo. Então, Sim. o fazer, pra mim, acho que como repercussão já tem outra obra que eu posso falar Uhum. também. Mas como fazer essa, quando eu tava fazendo ali e eu consegui rememorar ali, porque é muito. Como a pintura ela começa de algo mais abstrato, assim, que eu Uhum. vou estruturando, é por acidente que eu encontro as coisas. Sim, sim. Então, Abstração, o conceito é praticamente esse. exatamente. Aí eu vi ali no meio uma coisa que não estava funcionando bem, eu peguei um spray de alta pressão, sabe? Um spray grande com a boca até Sim. maior que o normal, assim. Deu uma sprayzada e aquele gesto foi. Ele se resolveu ali, sabe? Aham. Quase que uma marca assim no meio do Quase. quadro. E que O virou toque meio que final um do quadro. rato, é. Aí eu, porra, achei muito legal isso aí. Ah, Eu achei que às vezes você resolve a pintura não com algo
né, que você Muito vai técnico, lapidando, né? não, Às você vezes. faz um gesto que realmente funciona. Então ali foi uma das vezes que eu vi, né, que às vezes o quadro ele se resolve com um salto de fé quase assim, sabe? Ah, pois é, Vinícius. O que eu. Olha o quanto enriquecedor é o que tu fala. As pessoas, às vezes, elas não têm. Não, é assim. Não é que elas não tenham o interesse, mas às vezes não tem um ambiente certo para entender o que tu produz, ou o que A, ou B e C produz, entendeu? Às vezes elas veem arte como apenas pinturas figurativas ou pinturas realistas, ou enfim, mas não entende esse tipo de processo, o quanto valoroso ele é. Porque, e quanto, tipo, é, esse tipo, essa carga que você carrega como artista aqui é valoroso para aqui. Ele tem um valor enorme aqui para Natal, mas eu não acredito que a gente esteja um certo, a gente não tem uma certa importância para cá. Não sei, às vezes é o que eu sinto. E que às vezes parece que a gente não está sendo muito acolhido. Mas assim, eu acho super interessante que você produza, que você frequentemente esteja no seu trabalho dedicado, porque isso requer estudo, não é só, você requer estudo de você compreender, de você se compreender para poder passar para aquilo ali, porque você primeiramente tem que entender o que você sente para poder passar para aquilo ali. Uhum. Pra você criar uma abstração a partir do que você vê, do que você relata, fazer esses relatos para a obra existe um certo nível de intelectualidade nisso. E é importante, entendeu? Eu acho muito, muito, muito bacana que você continue, que você seja o artista que você é, eu acho muito foda, de verdade. E agora aqui eu vou ver aqui a nossa última perguntinha aqui, se o celular deixar. A última seria é, que conselho você daria a artistas de início de carreira? Poxa, assim, acho que você é da mesma geração que eu, né? Hum, Tu é de que ano, assim, mais ou menos? eu acho que eu comecei a produzir em volta de 2015, 2015, mas tu né? nasceu em que ano? 94. 94, sou de 98. Mas a gente ainda era uma geração que cresceu com computador e tal, Bem escasso, bem. mas não era como hoje, né, que Isso. você acorda com o celular. Mas o que eu diria é que eu acho que eu ainda peguei uma geração e meu pai me- ele era meteorologista, Hum, via as nuvens e tal. ó, Mas ele também era técnico de informática, coisa assim. Então, eu cresci na geração que a internet ela era um meio necessariamente, como pode dizer, você tinha que se conseguir, sei lá, quero jogar um jogo, ou piratear, ou acessar música de forma era algo bem escusa, analógico. algo Tudo, bem tudo você tinha analógico, que lutar por aquilo ali. Não era muito fácil, era muito né? fácil. E não tinha um streaming pra tudo, né? É, Eu acho realmente. que o que eu posso trazer um pouco é que, tipo, pra eu aprender a parte técnica, ou a parte mais de uma virtuosa, né? Tipo, eu cheguei a fazer muita coisa com carvão e tal, assim. Acho que a gente tem que se abrir para conseguir alcançar esse conhecimento e tal. E essa internet antiga, por exemplo, eu vejo até para livros, sabe? Tem o Library Genesis, que seria, sei lá, um site que você consegue muitos livros de graça, assim, sabe? Então, acho que você se capacitar, alcançar um conhecimento confiável, por assim dizer, né? Uhum. De mestres. Então, já que a gente está num lugar que muitas vezes é escasso nesse sentido, até na universidade eu paguei pintura 1, 2 e 3 e não tive um treinamento técnico de pintura, já era algo voltado para arte contemporânea e tal, que tem uma coisa muito pós-moderna Hum. é, de não observar uma verdade das coisas ou algo assim. Mas eu diria para buscar esse treinamento, né? Buscar na internet ou em outros meios, né? Mas que não sejam necessariamente da academia, porque aqui onde a gente tá, a academia é algo meio não tão não tem uma discussão, assim, a discussão
acadêmica sobre o que é arte, como faz arte, ela acontece, claro que acontece. Mas ela tem um forte impacto de o curso de artes visuais ele ser uma licenciatura e ele ser algo para formação de professores. Então, não necessariamente algo para produção de arte. Então, acho que a gente tem que, ao meu ver, né, para ser um artista, um artista que consegue desenvolver uma linguagem, que para mim essa é a coisa mais difícil, né? Você desenvolver uma linguagem e ser você ali. É você observar o seu passado, sua ancestralidade, sua vida, os lugares que você pertence e penetra, as pessoas que você convive e estudar, né? O gosto pelo desenho, por exemplo, né? O desenho como a expressão primeira de um pensamento, né? Falam isso muito na academia de artes, né? Que o desenho para o escultor, para o cara da instalação, para o cara da performance, para o cara é sempre uma coisa ali que a primeira coisa que extrai o pensamento, né? A idealização. Então eu diria que é estudar muito, encontrar os meios para encontrar esses conteúdos. Mesmo que você seja um pintor abstrato, expressionista, não falar que o realismo, odeio o realismo é uma merda, não sei o que. Eu acho que o realismo sempre vai ter uma linguagem ali, né? Fundamental que muitas vezes você vai aprender ali a organizar o brilho, organizar a cor. E você é um tipo de respeito que você tem que ter pela história da arte em si. Exatamente. Você tá produzindo uma coisa que hoje faz parte também, né? Faz porque já está acontecendo, parte da história da arte, né? Então, existiu vários movimentos que um agregou o outro, que agregou o outro, que agregou o outro, e assim consecutivamente. Então, a gente não pode ter um tipo de preconceito, porque a inteligência artificial, porque não sei o quê. Tipo, claramente, existem... as pessoas se adaptam às ferramentas, não é porque na pintura da época das cavernas, o cara pintava com o dedo. Aí descobriram um pincel. Aí ninguém vai usar o pincel porque só pinta com o dedo. Não tem lógica isso, né? Então existem ferramentas que você pode agregar, mas os valores da arte sempre tem que ser os valores humanos, eu creio, né? Sim. Então, é isso. Eu tomei um pouco a sua palavra, se você... Não, tranquilo. Eu acho que até essa coisa de inteligência artificial como ferramenta, eu acho que a gente tem que ter sempre em vista como ela é um processo que é derivado da nossa política de dados, né? Nossa cultura para com o digital, né? Tipo, a gente nunca lê aqueles contratos que a gente aceita, né? No virtual e tal. E a gente não tem nenhuma noção de para onde vão nossos dados, coisa assim. E toda a base de dados da inteligência artificial é dessa coleta meio que não ética, né? Que acontece. Mas a ferramenta em si, que é uma ferramenta de síntese, né? É uma coisa que... Nossa, eu já estudei até como funciona de fato o algoritmo, né? Ele não faz uma colagem exatamente de várias imagens baseadas no prompt, né, que você escreveu. Ele faz uma criação, de fato. Ele faz uma interseção dessas nuvens conceituais, né? Tipo, eu quero um leão, não sei o que, não sei o que. Ele vai fazendo essas interseções e, de fato, cria. Claro que ele só cria com esse banco de dados, né? Sim. Mas a gente também é assim, né? Realmente. A gente, como ser humano, também é assim. Então, não é como se fosse algo que a gente também não pudesse subverter. Eu acho que é isso, tipo, a gente vai usar inteligência artificial. Pra quê, né? A gente vai usar uma inteligência artificial pra continuar criando um tipo de arte genérico e que não acrescenta nada e que vai só reproduzir o tipo de sociedade, ou a gente vai se apropriar disso para transformar o tipo de sociedade, para criar novas formas de expressão, entendeu? Para mim